Louvado seja Jesus, nosso Senhor. Espero que você esteja com seu coração aberto para receber o que o Senhor tem para as nossas vidas nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, vamos abrir as nossas Bíblias. Abra, por favor, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 14. A palavra de Deus diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mal da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e ele te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, trazei-o. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul, e este esteve perante ele, e o amou muito, e foi selvagem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a mão, e então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Somente até ele. Obrigado, Senhor dos Exércitos, por esta manhã na tua presença. Teu nome é glorificado, buscado, adorado, pois tu és digno. E obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de andar e viver na tua presença. Muito obrigado. Continua conosco, traz-nos a revelação quando a tua palavra será explanada. Meu Deus, fala aos nossos corações, que sejamos moldados, trabalhados, e que o Senhor possa nos fazer a cada dia uma bênção na tua presença. Seja conosco, seja com as nossas famílias, abençoa os nossos corações, que a bênção de Deus seja sobre nós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém? E amém. E glória a Deus. Podemos assentar. Aleluia. Amados, nós vamos aprender essa manhã sobre um assunto interessante para a gente. Nós queremos que tudo na vida, em nossas vidas, vá bem. Nós almejamos sucesso em tudo. E quando temos bons sonhos, ficamos animados, né? Nossa cabeça ergue e não vemos a hora para os bons sonhos serem concretizados. Mas aprenda o seguinte: tudo flui quando Deus está presente. O que é fluir? Fluir é emanar, é jorrar, é acontecer. Tudo acontece, tudo flui quando
Deus está presente. Então o Senhor precisa do seu lugar em nossas vidas. Existe uma canção que diz, e é a pura verdade, essa canção foi inspirada, quando diz: há um lugar em Deus para mim. Mas será que há um lugar para Deus em nossas vidas? Tem que existir esse lugar de Deus em nossas vidas, nos nossos afazeres, em todos os momentos deve ter este lugar de Deus. Esse texto aqui fala a respeito da tormenta na vida do rei Saul. Saul, quando buscou a Deus, quando cuidava de fazer o que Deus mandava e o que era da vontade de Deus, ele prosperava, estava sendo aprovado diante de Deus. Mas o dia que ele deixou de fazer o que Deus mandou, e foi reprovado, foi rejeitado por Deus, a coisa não andou bem em sua vida, a coisa não fluía na vida do rei Saul. Não tem como o homem, não tem como a pessoa querer fazer as coisas de si mesma, seja qual for a tarefa, seja qual for o dever. O homem precisa da presença de Deus, o homem precisa do Deus onipresente em sua vida e em sua história. Aí as coisas vão fluir. A Bíblia conta que depois que Saul foi rejeitado e sendo ele atormentado, um dos seus moços, um dos seus criados, dá ideia para ele, dizendo: olha, tem um filho de Jessé que toca harpa muito bem, e eu acredito que se o Senhor chamá-lo, o Senhor vai ser aliviado desse espírito mau aí. E veja bem que a Bíblia começa dizendo no versículo que nós lemos, o 14, que era um espírito mau da parte do Senhor. Não que Deus teve o propósito de atormentar Saul, mas Saul era atormentado pelo seu próprio pecado, ou seja, ele deu lugar para isso aí, porque Deus não tenta ninguém. Diz a Bíblia que Deus não pode ser tentado. É claro que o espírito o atormentava por causa do pecado, e isso Deus permitia, porque Deus só guarda o fiel. Você sabia disso? Deus só guarda o fiel, Deus só guarda aquele que guarda a sua palavra. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, diz: visto que guardaste a palavra da minha perseverança, ora, eu também te guardarei da tribulação que há de vir sobre o mundo, para provar os habitantes da terra. Então Deus guarda quem? O fiel. Essa aí foi a promessa de Deus, a vida da igreja fiel de Filadélfia. Então, se é para Filadélfia, é para a igreja fiel. A igreja fiel, o povo fiel, o servo fiel é guardado por Deus. Então, se queremos ser guardados por Deus, sejamos fiéis a Ele. Agora, a vida de Saul estava sem proteção porque Deus não era com ele. Pecou contra Deus, desobedeceu a voz do Senhor. Quando Deus disse para ele destruir tudo lá na terra dos Amalequitas, ele poupou Agag, rei de Amaleque, e poupou o melhor da gordura. Deus naquele dia o rejeitou, porque desobedeceu a voz de Deus. E estava ele atormentado, muito atormentado mesmo. Imagina aí uma pessoa sendo atormentada por um espírito maligno, sendo atormentado por... Isso é atormentado por uma luta, por um problema, é uma coisa. Pior é que a pessoa é atormentada pelas lutas, Alguém tem uma dívida, tem um problema familiar, conjugal, é atormentado por esse problema, é uma coisa. Agora, atormentado por uma questão espiritual, atormentado por um espírito maligno, é mais complicado ainda. É mais complicado. E assim ele estava, até que ele mandou um dos seus servos buscar esse homem, esse moço, filho de Jessé. E aí, um dos mancebos, um dos jovens que estavam ali, e Saul disse: olha, eis que tenho visto o filho de Jessé. Quer dizer, Davi era observado e pelos moços, pelos criados de Saul. O que Davi fazia?
que Davi fazia? Ele sabia tocar. Ele sabia tocar. Ele sabia tocar. Quer dizer, ele era hábil. Mas nós aprendemos aqui no decorrer da semana que não basta habilidade, não basta técnica, tem que ter a mão de Deus trabalhando. Nós meditamos nisso aí. Não basta habilidade sem a presença do Senhor, porque as coisas vão fluir no tocar quando Deus trabalhar. Ele sabia tocar, e sabia tocar muito bem, e tocava a harpa muito bem. Era o que o moço dizia aqui. E além disso, era valente. Ele era valente. Era um moço, apesar da idade, valente. É o que a igreja precisa, de soldados valentes. Irmãos, por que a igreja precisa de soldados valentes? Porque nós temos vivido em dias maus, como a própria Bíblia diz, e muita gente tem se acovardado, não tem sido valente. As pessoas têm se prostrado diante do problema. Você sabia disso aí? E agora, diante do problema, que Deus quer ver a nossa postura de fé. E as pessoas ficam com medo. Muitos nesse tempo de pandemia, de coronavírus, deixaram a sua congregação. Muitos não dão importância ao trabalho espiritual, e os sinais têm acontecido, e a palavra tem se cumprido, e as pessoas têm negligenciado a salvação. Hein? As pessoas têm negligenciado a salvação, porque têm tido medo. E a Bíblia fala que lá no céu não entra medrosos. No céu não tem espaço para medrosos. Quando a Bíblia fala no Apocalipse, ficaram de fora. Lá em Apocalipse 22 fala: além dos feiticeiros, idólatras, os que praticam a iniquidade, lá fala também dos covardes, os medrosos ficaram de fora. Deus chamou um povo valente. Deus chamou a igreja destemida, uma igreja que chama, que crê no seu Deus, um povo que proclama o nome de Jesus, mas tem confiança nesse nome. Onde está o nome de Jesus? Se eu me prostrar, se eu tiver medo do que está acontecendo, onde está o nome de Jesus? Existem até aqueles que reprovam. A igreja, você sabia que no meio nosso tem tudo quanto é tipo de gente? Tem uns que reprovam o culto que a gente está fazendo nesse tempo. O culto a Deus não para, nunca parou. O culto a Deus na história nunca parou, e não começou no Pentecoste. O culto a Deus começou no Jardim do Éden, porque culto a Deus é relacionamento com Deus, e Deus criou o homem, Adão e Eva, para se relacionar com Ele, e o culto começou ali. O culto nunca parou. Deus trabalhou na vida dos patriarcas, Deus trabalhou na vida de tantos na história, o povo dele, na história de Israel, e na plenitude dos tempos veio o Filho de Deus, que fundou a igreja do ponto de vista histórico. Veio Jesus, que estabeleceu a igreja nunca parou. Quanto mais o povo foi perseguido, quanto mais o povo foi maltratado, e a igreja cresceu na sua história e nunca parou, porque ela também, quando passou a existir, Deus fez uma promessa a ela, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então os de fé se posicionam com toda a fé, porque sabem quem lhes alistou para a guerra, conhecem muito bem. E o bom soldado de Cristo, diz a Bíblia, Paulo escrevendo a Timóteo, não se embaraça com coisa dessa vida. Então as coisas dessa vida, os porvírios, as circunstâncias, os problemas, os acontecimentos não podem embaraçar a nossa fé. E quanta gente embaraçada de fé, quantos crentes, eu fico olhando quantos ministros, pastores, evangelistas embaraçados nessa época. Ao invés de abençoar os governantes,
abençoar o presidente, nesse tempo falam mal do presidente, amaldiçoam o presidente, aqueles que estão no partido, amaldiçoam o prefeito, amaldiçoam o governador, as pessoas ficam amaldiçoando umas às outras, e com esperança no homem, com esperança na política. E o que o Senhor tem mostrado, irmãos, para a igreja, para o povo dele, o que o Senhor tem mostrado é que a coisa vai piorar, a coisa não vai melhorar, e ainda bem que vai piorar. Você sabe por quê? Porque Deus está provando os corações, está separando as suas ovelhas dos bodes, e Deus não vai fazer nada a fim de que eu concorde com Ele. Na igreja não pode acontecer nada a fim de que alguém concorde com a igreja ou com o pastor. Tudo tem que acontecer em conformidade com a Bíblia. Tudo tem que acontecer em conformidade com a nossa fé no Criador. E nós temos que levantar e erguer nossa cabeça. Nós temos que levantar e caminhar. Nós temos que levantar e fazer a vontade de Deus, pois todos aqueles como Saul que deixaram de fazer a vontade de Deus perderam. Há três espíritos que atuam no mundo, e o primeiro espírito que atua no mundo é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, quando a terra era vazia, jogada na escuridão, o Espírito de Deus, começa o livro da criação dizendo, se movia sobre as águas. Então o Espírito de Deus já trabalhava, e todas as coisas foram feitas através dele também e do Filho. Ele já existia na história. O segundo Espírito que atua é o Espírito do homem, e Deus deu livre arbítrio para o homem. Deus deixou o homem escolher, o homem ficar à vontade, e nós vivemos de escolhas e colhemos segundo as nossas escolhas. As nossas escolhas, elas vão determinar o nosso futuro. O terceiro espírito que atua no mundo é o espírito do diabo. Então eu como pessoa, eu como homem que tem espírito, eu tenho a seguinte opção: ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo o maligno. Ou eu sou canal de Deus, ou sou do inimigo. Eu preferi ser canal de Deus, eu acredito que você também. Nós preferimos ser canal de Deus, mas existe aquele que é canal de inimigo, é tropeço. Muitas vezes o nome de crente está em alguma organização, quer vender o seu peixe, tem medo de professar Jesus, tem medo de estar no templo, tem medo de estar cultuando a Deus, e medo de perder o emprego, medo de perder o benefício, medo de perder alguma coisa. Mas Jesus falou, Ele é sábio por todas as coisas, e disse: se alguém perder alguma coisa por amor de mim, ganhar. Mas se alguém ganhar sem mim, vai perder. Então é melhor perder por Jesus, porque perdendo por Jesus a gente ganha. O que a igreja está precisando é de pessoas de fé, pessoas destemidas e pessoas valentes. Valentes do Senhor, gideões, gente como Davi, valente. Esse moço aqui mostrou a sua valentia, mostrou mesmo. Ele mostrou a sua valentia, porque quando o exército de Israel, no tempo do gigante Golias, estava correndo, estava com medo do gigante por causa da sua estatura, Davi pediu autorização do rei para lutar contra o gigante. Moço, e olha que ele tinha dois irmãos na batalha, irmãos mais velhos que ele, medrosos. Tem gente que sabe a Bíblia mais que a gente, sabe pregar mais do que nós que estamos aqui. Tem pessoas que sabem fazer as coisas muito bem, sabem tocar muito bem, sabem bater tambor muito bem. Tem muita gente que mais eloquente do que a gente, mas são pessoas covardes, como os irmãos de Davi, que viam Golias e corriam deles. Mas Davi parou e disse para o rei: olha,
e perguntando: quem é esse filisteu incircunciso que desafia as fileiras do povo de Deus? E alguém dizia: esse é Golias, não há que lute com ele, é forte soldado valente. E ele calou. Primeiro foi buscar a autorização de Deus, dizer: se eu posso lutar contra aquele filisteu que está desprezando seu povo. Deus disse: vai, Davi, eu serei contigo. O que ele precisava era só de quê? Da presença de Deus. E aí tudo fluiu, né? Ele que lá embaixo nós lemos aqui que era pajem, ou seja, ele é aquele que o moço que cuidava, que guardava, ou seja, carregava as armas, toda a armadura do rei. Não suportou a armadura do rei, porque quando ele foi lutar, o rei ofereceu a sua armadura. Ele disse: não, eu preciso de tal coisa. Ele carregava a armadura, as armas do rei, mas não sabia usar as armas do rei. É dessa forma a vida, né? E ele o que sabia? Era girar funda, né? Mas sua arma não era a funda, sua arma era a comunhão total com Deus, sua arma era a humildade, sua arma era a presença de Deus na vida dele. Então, nossa arma, a igreja do Senhor, é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nossa arma é a presença de Deus conosco. Você sabe disso? Ai do mundo dessa igreja que foi tirada. Ai dos moradores da terra quando essa igreja foi tirada. Ele está perto porque os sinais estão se cumprindo, tudo está acelerado. Essa igreja vai sair daqui, irmãos. Você está pensando que Deus tem prazer nessa questão de 30 congregar aqui pela manhã do domingo, 30 à noite do domingo, 30 terça, 30 quinta? Deus não tem prazer, não. O Espírito de Deus não está satisfeito, não. O Espírito de Deus não está satisfeito com isso, não. Eu disse aqui para os irmãos na semana que os homens podem ir com comércio, fechar comércio, podem fechar o que eles quiserem fechar, mas polido com a igreja de Deus está polido com o próprio Deus. E esses governantes vão ver porque eles estão mexendo com o Senhor. A Bíblia diz isso. A Bíblia, quando enviou os primeiros ministros, Jesus disse aos mesmos assim: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem me rejeita, rejeita o meu Pai que está nos céus. Jesus estava dizendo assim: ó, se rejeitar vocês, estarão me rejeitando. Se bulir com vocês, estão bulindo comigo. Eles não estão lá bulindo com ninguém no Brasil, não. Eles estão bulindo com o próprio Jesus, mexendo com a igreja. A igreja não é sindicato de trabalhadores, a igreja não é sindicato de produtores, a igreja não é associação nem qualquer organização, não. A igreja é a noiva de Jesus Cristo. A igreja é a noiva do Senhor. Então eles vão ver que quando mexer com a igreja, mexe com o dono da igreja, que é o Senhor dos Exércitos. Mas nós precisamos ser valentes como Davi, sem ter medo de gigante e sem ter medo de chamado. Ele não teve medo, não. Davi foi se apresentar a Saul. Se fosse qualquer um, ele ia dizer: meu Deus do céu, eu vou lá para a presença do rei, o que vai fazer comigo? Ai. Davi não temeu, foi lá cumprir com o seu papel, com o seu chamado, foi tocar e se posicionou de forma valente. Diz a Bíblia ainda que ele era animoso. Ele era animoso. Davi não era um crente moribundo, não. Davi era animoso, Davi era alegre. Então nós devemos ser servos de Deus alegres também. Animosos. É claro que tudo tem limite, e nós, na nossa animação, devemos ter limite para não pecar em nossas brincadeiras, mas ser alegres, viver de forma radiante. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, e a Bíblia diz que na plenitude do Espírito, até a tristeza salva de alegria. Não deixa aquilo que causa tristeza no seu coração continuar causando tristeza no seu coração, não. A alegria do Senhor, também diz a Bíblia, é a nossa força. Então levanta aí com toda a força, levanta com toda a coragem e valentia,
Porque Deus usa servos, Deus usa crente, Deus usa pessoas animadas. Você sabia disso? Antes da pessoa ser usada, primeiro ela tem ânimo. Sabia? Primeiro ânimo. Quando o Senhor chamou Josué, Deus teve com Josué e disse para Josué: Josué, levanta-te, anima-te. Josué tinha que animar dentro de quê? A luta, o problema. Josué tinha que animar diante das situações difíceis. Eu, quando aceitei Jesus, eu achei que não existia situação difícil na vida da igreja, nem para os crentes. Eu achei que era maravilha, oh, glória a Deus, aleluia. Aí fui passando os primeiros meses, aí fui conhecendo que a igreja vive problemas. Os crentes vivem problemas. Mas cumpra a Bíblia na vida da igreja, aquilo que o apóstolo Paulo disse: diante de todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Então, há uma diferença. A igreja diante dos problemas é o quê? Vencedora e mais do que vencedora. A diferença é essa. Então, meus irmãos, não tem como a gente se prostrar diante do problema. Se você se prostra diante do problema que sobrevém sobre a sua vida, daqui a pouco você vai ter problema. Tem muita gente na depressão, tem muita gente que suicidou, tem muita gente que se entregou, tem muita gente que se ficou frustrada porque deparou com o problema e esqueceu de Deus, esqueceu do Deus que soluciona, esqueceu do Deus que tem poder sobre tudo. Então nós não podemos nos entregar. Às vezes a pessoa cristã, ela passa por um problema. Eu conheci a história aqui em Jordânia. A mãe perdeu o filho estava até desviado e sofreu um acidente, e aí morreu. E a mãe perdeu o filho e tal. A tragédia foi tão grande na vida daquela família que a mãe, depois que perdeu o filho, teve mais ânimo de estar na presença de Deus, ou seja, esqueceu de Deus e muitas vezes culpou Deus pelo problema. Quer dizer, o homem é engodado, é atraído pela sua própria concupiscência, diz a Bíblia. Aí aquela concupiscência tem pecado, gera a morte, e aí a pessoa culpa Deus, né? A pessoa culpa Deus, frustrada, sem Deus, não vai na igreja mais hoje, desistiu da fé, além do filho ter falecido, morrido, ninguém sabe se foi para o céu, como é que é, se arrependeu na hora do suspiro. A mãe ainda corre risco de salvação porque desacredita em Deus, deixou de servir a Deus. Tem muita gente se entregando. Nós não podemos nos entregar. É agora que somos provados. É agora que Deus quer ver o nosso comportamento. É agora que Deus assiste às nossas atitudes para ver quem somos de fato. Então seja valente, seja animado. Davi também aqui, o moço fala que ele era homem de guerra. Opa, homem de guerra. E você? É uma pessoa de guerra também? É um crente de guerra? Davi era um homem de guerra. Ele topava mesmo. Tinha guerra, ele não era soldado que se acovardava, que se escondia, não. Ele se colocava em prontidão para a guerra. Entendeu? E você? Você está pronto para a guerra aí, para a batalha? Nós não temos 80, não tem ninguém aqui com 80 anos. Entendeu? E tem anos aí pela frente. E os dias são maus. E vai apertar mais ainda. Então, se encha de Deus. Se encha do Espírito Santo para você. Aleluia. Se sair bem, porque as coisas vão fluir com a presença do Espírito Santo de Deus. As coisas vão dar certo com o fluir de Deus, com a presença de Jesus em nossas vidas. Então se enche de Deus. Nessa oportunidade que você tem culto do seu grupo, seja zeloso, pois agora o culto é apenas para você uma vez por semana. Se enche de Deus, se enche do óleo. Não fique como igreja despreparada, não, porque a igreja despreparada é negligente fica. Se enche, tenha reserva, carregue consigo o óleo fresco do Espírito Santo, da presença de Deus. Lembra da parábola das 10 virgens? Pois é, 5 prudentes e 5 insensatas. As
prudentes carregavam consigo, azeite, reserva de combustível, e suas lâmpadas acesas. As imprudentes estavam observando suas lâmpadas apagarem e foram pedir emprestado às prudentes azeite, combustível. E as prudentes disseram: olha, não, nós não podemos fazer isso não vai faltar a vocês e a nós. Vai aos que o vendem e comprem. Por que elas disseram isso? Porque elas eram prudentes. E as insensatas, as loucas foram. E quando elas foram, o noivo se manifestou. As prudentes foram e as insensatas voltaram, dizendo: abra-nos a porta. Tem jeito não? Então, meu amado, essa parábola que Jesus deixou, a fim de que o seu povo seja prudente, a fim de que o seu povo seja zeloso, a fim de que o seu povo carregue consigo a presença de Deus, e seja de Deus de verdade, seja de Deus de verdade. E olha, seja de guerra também, tá? Seja uma pessoa de guerra, de batalha. Não frouxa não, não abaixa a sua cabeça não corra não corra não. Só tem uma coisa que devemos correr dela, é do pecado. Do pecado a gente corre. Nós já aprendemos aqui que do pecado a gente faz igual José, deixa a capa e dá no pé. Mas da luta, do inimigo, das adversidades, a gente não corre não. A gente encara pela fé, porque temos aprendido que é pela fé que nós alcançamos a vitória, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a nossa fé. Pela fé, deixa Deus fazer a obra. Seja uma pessoa de guerra mesmo, né? Você está orando? Está orando? Está fazendo suas orações aí? Porque nós não deixamos de orar às 18. Está fazendo? Continue aí na batalha. Nós não podemos parar agora. Continue, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar você, Deus vai abençoar a igreja, Deus vai fazer o que Ele propôs fazer na vida da igreja e através da igreja. Amém? O que mais aí na Bíblia? Lucas, pega um pouquinho de água, por favor. Gelada não. Além de homem de guerra, ele era o quê? Sisudo em palavras. Sisudo em palavras. O que é isso? Davi falava com autoridade. Ele falava com autoridade. A voz dele não era aquela vozinha sem autoridade, não. Ele falava com autoridade, ele sabia o que falava. E por isso falava com autoridade. Quem sabe o que falar, fala com autoridade. Ele era sisudo em palavras. Ele, diante do gigante, diz para o gigante assim: ó, tu vens a mim com lança, com escudo, com espada, eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Ele falou com a autoridade do gigante. Imagina ele olhando para o gigante assim: ó, você vem a mim. Porque era de pequena estatura, mas destemido, sisudo de palavras, falou com autoridade e usou o nome do Senhor. E o segredo era o nome do Senhor na vida dele. O segredo era a presença de Deus na vida dele. E por isso que as coisas fluíam. Ele foi confiante, não na sua fruta, mas confiante no poder de Deus. E atirou a pedra e deixou o Espírito Santo de Deus trabalhar. Então, quando nós cumprimos com o nosso papel, quando nós cumprimos com o nosso papel, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar. Amém? Não? Amém? Quando você cumprir com o seu papel, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar. Quando você cumprir com o seu papel de esposa, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar. Quando você cumprir com o seu papel de marido, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar.
Quando você cumprir com o seu papel de funcionário segundo o coração de Deus, profissional segundo o coração de Deus, Deus vai trabalhar. Davi cumpriu com o papel dele, se posicionou-se com toda a fé. Sua posição foi de fé. Ele cumpriu com o papel dele, naquele tempo de batalha, girou a funda e deixou o Espírito Santo de Deus trabalhar. Ele cumpriu com o seu papel era abençoar o rei Saul, como súdito, como servo. E aí ele foi abençoar a vida do rei, foi lá tocar para o rei, foi lá abençoar Saul que estava sendo atormentado. E Deus estava trabalhando. Então, quando nós cumprimos com o nosso papel também de abençoar o nosso país, de abençoar a nossa nação, de abençoar os nossos governantes, Deus vai cumprir com o papel dele. Quando nós cumprimos com o nosso papel de igreja, pregando o Evangelho, cumprindo com o nosso papel de igreja, fazendo a diferença, sendo sal e luz, o Espírito Santo de Deus estará cumprindo o seu papel. Cumpra o seu papel também, e Deus abençoar a sua vida. Além de ser sisudo em palavras, meus irmãos, ele era gentil de presença. Ele era de gentil presença. O cara tinha uma presença boa. Tem gente que quando chega no ambiente, na casa da gente, ou em determinado lugar, a gente fica querendo evitar a pessoa, porque é pessoa de presença, né? Presença má. Tem gente que é assim, tem gente que não tem boa presença. Todo mundo quer evitar a pessoa, e até chega uma pessoa assim, que prosa ruim, só fala o que não presta, só fala maldição, conversa falando palavras que não convêm. Mas tem gente que é de gentil presença, como Davi. Tem gente que quando chega na sua casa, você fica alegre, e a pessoa vai embora, você fala, não vai agora não, fica mais um pouquinho, fica mais, olha, fica mais. Porque a presença da pessoa é uma presença boa, agradável, traz paz, traz alegria. E o crente é assim, deve ser assim como Davi, tem que ser de gentil presença também, onde que a gente vá, possamos ter presença boa. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus. Imagina a alegria daqueles discípulos ali com aquele papo abençoado, aquela conversa gostosa de Jesus no caminho de Emaús. É por isso que no finalzinho eles estavam dizendo assim: fica, Senhor, mais um pouquinho, fica, Senhor, mais um pouquinho. Porque a conversação de Jesus foi boa, o bate-papo foi gostoso. Quando a pessoa tem uma prosa boa, um bate-papo gostoso, edificante, a gente diz, fica mais um pouquinho. Mas quando é aquela pessoa reclamona, aquela pessoa que murmura, porque tem gente no nosso meio que só fala de doença. Você não conhece, não? Tem pessoas que você saúda e diz assim, pastor, como é que vai? Eu estou indo agora lá no posto, eu estou isso, mais aquilo, eu estou assim, mais aquilo. Aí semana que vem você encontra a pessoa de novo, agora é tal doença, o mundo está assim. E quando ela não está, ela fala assim, minha vizinha está, olha o meu patrão está. Tem gente que é assim, a prosa muito desanimada, só fala. É como aquela pessoa que entra no grupo do WhatsApp da igreja e só posta coisa ruim. Morreu X lá na cidade tal, a coronavírus matou tantos lá na outra cidade, só entra para falar, matou, morreu, o mundo da gente está tudo lá, não entra para dizer assim, já foram curados tantos. E sabe o que tem contaminado nesses últimos dias? Os jornais. Sabe por que muita gente está intocada? Jornais, está assistindo demais a Rede Globo e outras redes aí contra o governo, está assistindo demais essas emissoras que influenciam na política do país, e aí está cheia de pessoas cheias de pânico, entendeu? Então é hora de que a gente buscar a palavra, buscar o poder do Espírito Santo, buscar Deus. Tem muita gente contaminada,
Sabe o que eu pude observar nesse tempo aí, nesses dias, nesses mais de 30 dias? Que o que tem contaminado as pessoas, e crentes também, não é tanto o Covid-19. O que tem contaminado são as más notícias, as falácias, as opiniões dos ímpios. A primeira palavra que eu dei no grupo, quando a gente começou a dar a palavra ali gravada, foi sobre o conselho dos ímpios. E tem muita gente que acredita ao conselho do ímpio. É profissional, conhece, é da ciência, ocupa tal posição. Espera lá, mas ele é crente. Mas além de crente, ele tem o Espírito Santo de Deus para dar uma notícia boa, de ânimo e de fé. Porque não basta ser crente, tem que ser crente de verdade. Porque o que mais tem se revelado nesses dias são crentes de fachada. Crentes de fachada porque tem se levantado contra o reino, tem sido o cavalo do diabo para fechar a igreja. O que mais tem levantado é isso aí. Agora, cadê as pessoas recebidas? Cadê os crentes valentes? Cadê os homens e mulheres de guerra que levantam contra potestades, principados e dominadores do mal? Vamos ser assim e ser de gentil presença, porque isso é agradável a Deus. A presença do Filho de Deus causou alegria, impactou até o coração de Deus. A presença de Deus, sabia? Jesus foi ter com João Batista para se batizar no Rio Jordão, e de repente uma voz do céu estava dizendo assim: este é o meu filho amado, em que minha alma tem prazer. Este é meu filho amado. Sabe por quê? Deus tinha uma boa presença. Até que a presença dele era gostosa, que a multidão estava com ele, e causou a sua presença, mexeu com o coração do Pai. Então, meu irmão, é assim que nossa presença pode se mexer com o coração do Pai. Opa, meu céu chegou ali, tem uma reunião ali, os homens estão ali tramando e tal, mas meu céu chegou. Opa, meu céu chegou, agora o negócio vai ser diferente. O negócio vai ser diferente porque o meu servo chegou, a minha serva chegou. Ei, chegou o meu servo agora ali. Opa, a vizinha está atribulada, o meu servo chegou lá. Vai acontecer algo, porque ele é de fé, vai me clamar e eu vou responder a ele, vou fazer a obra. Entendeu? É assim que nós devemos deixar o Senhor nos ver no meio de uma sociedade corrupta e perversa, homens maliciosos, homens que não praticam o bem, nem querem o bem da nossa nação, não querem o bem, eles estão se opondo ao bem porque eles pensam neles. E nós devemos abrir os nossos olhos e saber que existe um Deus que cuida de nossas vidas, das nossas famílias, que abençoa as famílias da terra, e nos chamou a erguer as nossas mãos e abençoar a nossa nação, e através da nossa nação clamou, Deus vai abater o perverso, Deus vai abater o soberbo, Deus vai abater o que se exalta, conforme a Bíblia nos diz. Além de Davi, irmãos, saber tocar, ser valente e animoso, homem de guerra, incisivo em palavras e ainda gentil de presença, escuta o que a Bíblia diz aí no versículo 18. A Bíblia diz assim: o Senhor é com ele. Porque não bastava saber tocar, não bastava ser valente e animoso, não bastava ser homem de guerra, incisivo em palavras e ainda gentil de presença, tinha que ter a presença do Senhor para tudo fluir. Aí ele tocava a harpa, a coisa fluía. Saul se sentia aliviado porque Deus trabalhava. Saul se sentia aliviado, não era por causa da técnica, não era por causa de Davi tocar bem, porque Deus trabalhava quando Davi tocava. E aí o inimigo não atolera o louvor, o inimigo não atolera o tocar de quem toca na presença de Deus. Aí a coisa foi, o diabo foi embora, e diz a Bíblia que Saul o amou muito, muito, muito. Sabe por quê? Porque Davi era um servo fiel, e Saul até pediu para Jessé, o pai de Davi,
deixar Davi estar perante ele, porque ele não tinha achado graça perante o rei. Ô Jessé, deixa seu filho comigo, ele achou graça diante de mim. O que Saul queria? A presença constante de Davi, porque a presença de Davi trazia paz, a presença de Davi trazia o quê? Libertação. A presença de Davi fazia a diferença no palácio. Aleluia! Nossas vidas, nossa presença tem que fazer bem às pessoas. Nossa presença tem que deixar um ambiente diferente, irmãos. Diferente, um ambiente diferente. Entendeu? Tem que deixar nossa presença, deixar um ambiente diferente. Diferente, que o Senhor possa te usar nisso. Deus usa homens e mulheres que tomam essa postura de Davi aqui. Deus usa, se você tomar essa postura, Deus vai te usar. As coisas vão fluir. Não há demônio que vai prosseguir lá no seu casamento. Não há demônio que vai prosseguir na sua família. Não há demônio que vai prosseguir no seu trabalho. Não há migrador, cortador, devorador, destruidor que vai ficar nas suas finanças. Porque você busca um Deus verdadeiro e a presença de Deus flui em sua vida. Então para de ficar só olhando alguém da sua casa sofrer e você cruzar os braços. Não deixa a pessoa ficar sendo presa do inimigo toda a vida, não. Não deixa seu pai morrer sendo alvo do inimigo toda a vida, não. Vai nada. Não deixa seu marido morrer nas garras de Satanás, não. Lute, clame por ele. Não deixe seus negócios morrerem, sendo vítima dos ataques do diabo, não. Guerreie, lute. Não deixe as pessoas, as almas morrerem por causa da força do inimigo, não. Lute, combate o bom combate, levanta e levanta. Talvez você não saiba tocar harpa, mas Deus te deu uma coisinha, talvez você não dá valor, mas você sabe muito bem fazer. Eu não sei o que você sabe fazer, mas uma pequena coisa que Deus te deu a capacidade de fazer, essa pequena coisa pode ser uma coisa grande. Deus pode transformar uma coisa grande. Eu lembro ainda jovem, 17 anos de idade, eu montei uma bicicleta para trocar no violão. E ali eu fui aprender a tocar violão, na bruta não tinha professor. E peguei aqueles métodos e fui aprender. Meu tio era professor de violão, e quando ele chegou da Bahia, eu falei, me ensina a tocar violão. Ele disse, deixe-me ver o que você sabe fazer. Eu toquei ali. Ele disse, você não precisa mais nada, a não ser de uns dedilhados, deixa eu te ensinar dedilhado. Me ensinou dedilhado ali. E aí o tempo foi passando, ali já era plano de Deus. Lá na frente, com uns 22 anos de idade, aceitei a fé e logo fui chamado para a obra. Com 26 anos de idade para 27, eu já estava pastoreando a igreja. E eu lembro que de um demônio que pegou uma aluna na escola à tarde, isso já estava morando na Ribeira. E aí, professores mandaram me chamar em casa. Aí me chamaram em casa. Quando eu cheguei, já tinham levado aquela mulher para a casa dela. Cheguei na sala, a mulher estava endemoniada. O demônio não queria sair. E a multidão estava assim. E eu disse: leva lá para dentro. Leva lá para dentro do quarto dela, e nós vamos orar. Tinha duas irmãs da igreja comigo. E nós orávamos e o demônio dizia: não vou sair. O demônio mudo balançava a cabeça dizendo: não vou sair. Aí tinha um jovem do meu lado. Eu disse para ele: manda em casa e pega o violão para mim, por favor. E ele foi lá em casa pegar o violão. E a gente chorar bastante. Já estava para dar 7 horas, a hora que começava a oração na igreja. Eu fui para mim, era 5 e pouco. E aí eu disse para o diabo assim: você está querendo atrapalhar o culto, mas você não vai atrapalhar, porque tem obreiros lá que vão fazer o culto. E eu só vou sair daqui depois que você sair da vida dessa mulher. E peguei o violão, toquei uma música, toquei a segunda música. Na terceira música, a mulher estava liberta e tocava para a irmã dizendo: fala com ele que já tocou. Então precisou de quê?
Está aqui, está aqui, ó. Valentia. Precisou ser o quê? Homem de guerra. Não temeu o adversário. Precisou de quê? Ser sisudo de palavras. Precisou de quê? Ser gentil de presença também. Porque se eu fosse um crente, um ministro que comprasse e pagasse, se eu fosse um ministro envolvido na politicagem, se eu fosse um ministro envolvido com o mundo lá, certamente o diabo deitava e rodava. E aí eu procurei preencher esses requisitos aqui, e pela misericórdia de Deus, a presença de Deus foi certa e é certa para a glória de Deus. É assim que nós devemos fazer. E você quer que as coisas fluem em sua vida? Seja assim, seja assim. O Saul teve paz, teve alívio. E diz a Bíblia que quando sucedia que o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava harpa e tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, o espírito mal se retirava dele. Mas escuta, apesar de tudo isso, Saul não mudou de postura e sua história não foi boa. Sabe por quê? Porque deixou o Senhor e consultou a feiticeira. A sua história não foi boa. Ele, na vida, teve experiências de fazer na presença de Deus, ver as coisas fluírem no seu reinado por causa da presença de Deus. Mas sua história foi trágica porque conheceu a Deus e apartou da palavra de Deus. É assim na vida do homem, é assim na vida do crente, na vida das pessoas que conhecem a Deus e afastam de Deus. Nós conhecemos o Senhor e o nosso dever é prosseguir e conhecer sem afastar dos seus caminhos. Vamos avante, igreja Moriá, vamos avante, povo de Deus. Vamos sem olhar para trás nem retroceder, porque algo grande da parte do Senhor nos espera. Aleluia! Deus vai fazer algo grande em nossas vidas. Deus vai fazer algo muito grande na vida e na história dessa igreja. Deus vai fazer algo muito grande está por vir. Deus vai fazer algo muito grande na vida dessa nação. Deus vai fazer algo muito grande na vida das nossas famílias. Deus vai fazer algo muito grande na vida desta igreja, das igrejas de Deus. Deus vai fazer algo muito grande. As pregações vão ser mudadas, o comportamento de muitos crentes certamente mudará. Deus está tratando com os moradores deste país e dessa nação para fazer algo grande e poderoso. Então saiba disso e se posicione com toda a fé e peça a Deus: Deus, deixe as coisas fluírem, Senhor, acrescenta a minha fé, meu Deus, não aparte minha sua presença, seja comigo sempre, Senhor, eu dependo de Ti. Eis-me aqui somente para Te servir, eis-me aqui para viver uma vida exclusivamente para Deus. Eis a minha vida, Senhor. Fique de pé nessa hora e põe a mão sobre o seu coração e fala para o grande eu sou nesta manhã que você quer ver as coisas fluírem na história da sua vida. Mas, Senhor, eu quero ver as coisas acontecerem. Muitas vezes eu tenho orado, mas não tenho visto. Abre os meus olhos para que eu enxergue, Senhor. Abre os meus olhos para que eu veja. Ó Todo-Poderoso, Deus nosso, o Senhor tem assistido, Senhor, o labor da tua igreja na face da terra. O Senhor tem assistido, Senhor, nas nossas vidas, em meio ao caos. Ó Deus, o Senhor conhece a origem de tudo. O Senhor conhece muito bem, ó Deus, a malignidade dos homens. O Senhor conhece muito bem a intenção dos corações, desses que se dizem poderosos. O Senhor sabe a origem de tudo. Eu sei que o Senhor está nos protegendo, nos guardando, porque nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus que é conosco. Continua conosco, Senhor. Continua com as nossas vidas, ó Pai. Abençoa os nossos corações e nos fortaleça, nos façam valentes, destemidos, homens e mulheres de guerra, nos faça acessíveis em palavras, ó gente de presença, ó Deus, nos faça valentes nesta batalha, nessa guerra, que não é nossa, mas é de Deus, como tu dizes, a peleja não é nossa, mas é do nosso Deus. Seja conosco, Senhor, e quebra as forças malignas contra o Brasil, quebra as forças malignas contra essa nação, e que haja paz no Brasil e paz em Israel, para a tua glória. Abençoa o globo terrestre, Senhor. Abate o soberbo, abate o mal,
funda da tua vontade, dê ordem aos teus anjos ao nosso respeito e seja conosco, em nome de Jesus. E abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor, diante de toda situação. Ó Deus, essa irmã que tem pedido a salvação e libertação do esposo, esse homem que tem pedido a bênção sobre a família, abençoa, Senhor, e que sejamos prudentes para a tua glória, que sejamos prudentes para a glória e para o louvor do teu santo nome. Que a bênção do Senhor seja sobre nós, que a bênção do Todo-Poderoso seja sobre a tua igreja, que a unção de Deus seja sobre nós sempre, Senhor, porque só assim as coisas fluirão com a tua presença. Seja conosco a tua bênção, seja conosco a tua mão. Nós clamamos, Senhor, seja e fortaleça o teu povo, a tua igreja que ainda se encontra na face dessa terra e nos prepara, Senhor, para a guerra, desça nossas mãos para a batalha e ainda nos prepara para o arrebatamento que é certo. Seja conosco, eis as nossas vidas, nos abrimos a ti, Senhor, esperando em ti, certo da bênção que vem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor possa curar os enfermos do nosso meio e abençoar cada um daqueles que choram, Pai, e sacudir os covardes, desanimados, a fim de que eles possam se animar e buscar força do Senhor para estar na tua presença. Que a bênção do Senhor seja sobre o teu povo desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Sacia de povo.